Boa noite a todos. Hoje à noite, então, nós vamos discutir alguns aspectos de agricultura de precisão e a importância de olhar o todo, né? Essa imagem que eu tirei um tempo atrás de um sistema de irrigação, que certamente é uma das ferramentas que nós temos para aumentar a produtividade, para manejar de forma mais eficiente as nossas áreas, mas você veja a ocorrência da erosão muito severa, né? Especialmente nas áreas com maior declividade. E, e isso certamente você tem a água a seu favor, mas, por outro lado, você tem um fator negativo, que é o manejo de solo, que está deixando bastante a desejar pela ocorrência de erosão. Estes sulcos de erosão que nós estamos vendo aqui também são indicativos de compactação do solo, né? Então, por um lado, você está fornecendo a irrigação, a água suplementar, mas, por outro lado, a área está tendo um problema com armazenamento de água, infiltração de água, e para sermos eficientes, as duas tecnologias deveriam andar juntas, né? Tem um levantamento aí do sistema Irriga, feito alguns anos atrás, que eles estimaram que 70% dos pivôs do Rio Grande do Sul teriam problemas de resistência e penetração alta, baixa infiltração e limitação na armazenagem de água. Isso é um fator que tem que ser analisado com muito carinho, né? Porque realmente, para que as tecnologias funcionem, há necessidade de que não só a tecnologia isolada, mas ela seja analisada no contexto, né? E nesse sentido aqui nós estamos com um problema. Estávamos discutindo essas chuvaradas que nós estamos tendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Estamos vivendo um momento bem atípico, temos precipitações muito elevadas. O mês de junho foi recorde de volume precipitado, né? E certamente a gente tem muito problema de erosão com esses volumes de, de chuva. E entender que a produtividade, pensando no solo, né? Ela é fruto de uma complexa interação, né, de atributos químicos, físicos e biológicos, e, e essa interação aí é o que nós temos que entender melhor para poder manejar. Agora eu quero mostrar para vocês uma série de fotos de uma viagem que a gente fez aos Estados Unidos, já está fazendo uns 3 anos. O Geomar Coraza, que hoje é o responsável pelas pesquisas, diretor de pesquisa da CCGL, foi nosso aluno de doutorado, e o nosso amigo Tiago Horb, que hoje trabalha também na CCGL. Os dois estão na CCGL. Isso aqui é uma lavoura nos Estados Unidos de soja, naqueles solos maravilhosos dos Estados Unidos, né? O Morisol. Você veja que material de porte alto, num nível de fertilidade muito bom, né? Uma uniformidade de lavoura espetacular. Vou mostrar um pouco das lavouras neste ano aqui para vocês. Então, aqui o Tiago Orbi está nos mostrando, né? A gente pediu para ele ficar aqui, servir de modelo aí para nós, para mostrar o espaçamento da soja, né? Nos Estados Unidos se usa espaçamentos mais largos, né, do que a gente utiliza, uma população de plantas muito alta, né? Você vê que tem uma população alta, são solos planos, na sua maioria, solos aluviais, de acúmulo de matéria orgânica, né? Problema de drenagem, são solos mal drenados, né? Mas você vê que esse nível de fertilidade aqui garante um desenvolvimento espetacular. Ao fundo você tem o milho, mas o padrão de lavoura muito uniforme, né? E realmente produtividade aqui muito alta. Nós vamos ter mais algumas imagens que ilustram isso.
mais um detalhe para a gente ver a uniformidade da lavoura, né? E está muito associado, claro, uma série de fatores, né? Mas o solo contribui bastante, depois a qualidade da semeadura, né? Também a genética, boa qualidade. Falando sobre isso, né? Nos Estados Unidos, a pressão de doenças é bem menor, especificamente na cultura da soja, do que a que nós temos aqui no Brasil, né? Então, é possível a gente encontrar folhas de bacheiro saudáveis, né? E o carregamento de vagens aqui bem interessante, né? Me chamou a atenção aí, a gente coletou uma planta para olhar como é que estava o carregamento de vagens, né? Uma outra coisa nos Estados Unidos que chama atenção é a quantidade de biocombustíveis, né? Então, isso é uma fábrica aí de biocombustíveis próxima da zona agrícola. Então, parte desses resíduos de milho serão utilizados para fazer biocombustível. Então, tem várias plantas dessas espalhadas pelas principais regiões americanas e há uma preocupação se a retirada dos resíduos de milho, por exemplo, para destinar para fazer biocombustível, qual o impacto disso sobre a matéria orgânica. Então, alguns trabalhos iniciais mostram que não se poderia retirar mais de 50% dos resíduos da lavoura para fazer biocombustível, sob pena de o plantio direto declinar. Lembre-se que nós estamos num clima de inverno mais frio e, consequentemente, o aporte de resíduos é menor do que o nosso, né? Aqui nas condições tropicais, subtropicais, falar em condições tropicais hoje aqui com a temperatura de 11 graus, aí não é muito, não soa muito tropical, mas de toda forma nós precisamos de 10 toneladas de matéria seca, né, para manter o estoque de matéria orgânica, coisa que nos Estados Unidos, e talvez 5, 6 toneladas já seria suficiente, e isso permite com que eles possam vender parte da palhada de milho para fazer isso. Aqui era só para mostrar para vocês que eles têm algumas áreas que eles deixam, o governo paga para o agricultor não plantar, que eles chamam CRP, Conservation Reserve Program. Então, os agricultores eles podem destinar 10, 15% da sua área menos produtiva para entrar num programa de conservação, né? Então, nesse programa aí, o agricultor não planta nessa área e recebe como se estivesse produzindo. Recebe, se ele produzia 200 sacos de milho, ele vai receber 200. Claro que tem um limite para você fazer isso, mas esse programa é um programa de auxílio aos agricultores e também para manter a biodiversidade, qualidade de ar e de água. Aqui na Universidade de Illinois, essas parcelas aqui, a Morrow Plot, são muito famosas, né? Porque é o experimento, né? Experimento situado na região do meio oeste americano, né? Mais antigo, 1876. Então, 1876 aí, realmente é um experimento de longa duração. Os Estados Unidos têm 5 experimentos que têm mais de 100 anos, né? Então, isso é realmente muito importante, né? E os resultados aqui demonstram que a qualidade do solo é um componente vital para a produtividade agrícola. É interessante que a universidade, quando eles montaram esse experimento, lá em 1876, imagine, e o campus estava longe, né? Hoje o campus cercou toda a área aqui. Tudo isso aqui são prédios e o experimento continua situado no meio do campus. Então, também ele diz que os resultados demonstram que o uso da ciência, da tecnologia, aumentou a produtividade em 4 vezes.
Então, eles têm parcelas que continuam com a mesma tecnologia de 1876, né? Isso que é legal, né? E tem parcelas que usam todas as tecnologias de hoje, né? E aí eles provam que houve um aumento aí de 4 vezes, né? Então, isso é muito, é realmente muito, né? E aqui nós temos uma visão dessas parcelas, né? Eles não deixam, ela estava cercada nesse dia, não era permitido você ir lá caminhar, né? Nesse experimento de longa duração. Mas você tem aqui situações que você tem 100 anos, cento e tantos anos, né? De experimentação, 120, 130 anos, sem adubação e outros tratamentos com adubação orgânica, com adubação mineral e, e eles têm também aqui soja na frente, mas essa parte aqui é a mais antiga do experimento, né? E ao fundo vocês veem que a universidade cresceu, mas eles mantiveram, né, o experimento intocado, porque realmente assim, é uma raridade. Então, foi legal. E falando sobre esses experimentos de longa duração, né, uma das coisas muito importantes é para a gente estudar a dinâmica da matéria orgânica. Os nossos amigos da condutividade elétrica, a Veris, né, empresa do senhor Eric Lund, né, eles mostram um slide que eu gosto muito de usar nas minhas palestras aí, que 1% de matéria orgânica armazena 233.748 litros por hectare, né? Então, isso aí, cada 1% de matéria orgânica, a gente pode dizer que dá 1 litro por pé de soja, né? Então, é bastante coisa. Também dá para converter 1% de matéria orgânica, né, em chuva, o quanto que isso representaria. A Embrapa também tem alguns resultados parecidos com esse, aí com 25 milímetros, 30 milímetros de uma chuva a mais que a gente teria de crédito por aumentar a matéria orgânica do solo. Mais recentemente, um trabalho feito também em conjunto com a Veres, né? Então, eles, através da condutividade elétrica, eles conseguiram mapear com alta resolução locais de alta matéria orgânica e locais de baixa matéria orgânica na mesma lavoura. E no local que tinha, não vou falar alta matéria orgânica, mas tinha 2,5% de matéria orgânica, eles estimaram que esse solo aqui estava aportando 50 a 100 quilos de nitrogênio. Enquanto que aqui, onde o teor de matéria orgânica era 1% mais baixo, né, nós teríamos de 30 a 60 quilos só. Então, para cada 1% de matéria orgânica, nós temos 20 a 40 quilos de nitrogênio. São créditos de nitrogênio pela presença da matéria orgânica. O interessante é que se eu tenho uma maneira de mapear com alta resolução isso, né, então eu posso usar isso a meu favor, né, tanto em termos de economia de adubação nitrogenada ou em aumentar a densidade de plantas, etc., porque eu tenho um crédito extra aí de nitrogênio. É importantíssimo a gente mapear isso. É claro que nós aqui no Brasil a gente valoriza muito isso, né? Essa palhada aí. Esse é o amigo Rogério Pacheco aí, né? De Carazinho, um grande inspirador aí. E aqui testando vários materiais, né? A aveia ucraniana, os azevens, né? Tetrapodes também. Mas você veja a cobertura, né? Que é fornecida. Esse material aqui nos deu 8 toneladas de matéria seca, uma cobertura espetacular, né? E é importante sempre que o agricultor buscar isso. Aqui a gente tem uma visão do plantio direto, né, na área do Pacheco, né? Aqueles conceitos que a gente sempre gosta de ressaltar, né? Você vê a qualidade da semeadura, né? População de planta muito homogênea, e nós temos o solo protegido, né? Então, combinando alta tecnologia, sistemas DPS, da semeadora, etc., com um ótimo manejo de solo. Isso seria o ideal. Aquela imagem que eu mostrei no início de um pivô numa área com solo compactado, né? Era para mostrar que, às vezes, a tecnologia
ela não entrega o que ela poderia, porque realmente não se tem uma visão do todo, né? Um manejo do todo. Aqui é o caso. O efeito da matéria orgânica, né, em promover agregados estáveis. Então, com essa chuvarada toda que a gente está tendo aí, se o solo tem matéria orgânica, o solo permanece agregado, mesmo numa condição de alta umidade. Agora, se a matéria orgânica é baixa, então a estabilidade dos agregados é baixa e você começa a ter o problema de erosão, de perda de solo e de enxurradas, né? Então, esse conceito, né, de um solo saudável, né? O solo saudável, ele é produtivo, vai auxiliar na conservação do solo, na proteção ambiental, e esse solo saudável depende de atributos químicos, físicos e biológicos. Por isso que no projeto Aquários agora a gente está preocupado com essa parte biológica, né? A tentar entender um pouco melhor essa questão biológica. Agora nós vamos visitar algumas propriedades, né? Essa propriedade aqui do Sr. Paul, em Shelton, Nebraska, propriedade, né, que se dedica à produção de milho. Vamos ver um pouquinho da propriedade. Aqui é uma visão aí da propriedade. Esse senhor aqui depois vai aparecer melhor, o professor Richard Ferguson. E aqui está a equipe das pessoas que trabalham aí na propriedade. Isso aqui é a sede da propriedade. Então, aqui o professor Richard Ferguson, da Universidade de Nebraska, e o produtor, né? E daí nós vamos ver assim, a infraestrutura. Vocês estão vendo lá os caminhões, fazem parte aí da estrutura da propriedade. Aqui atrás nós temos as máquinas agrícolas, né? A semeadora, etc. Tudo aí. Então, uma rápida visão assim da questão, né, das propriedades americanas, né, assim como as brasileiras também, né, mas tem uma oficina, né, praticamente dentro da propriedade, onde é tudo muito organizado, qualquer peça que for necessária, eles têm isso muito bem organizado, né, também ferramentas, tudo. Mas eu diria assim, as propriedades brasileiras também, né, então, o nível de organização está subindo bastante, né? Isso é importante. Tudo ter uma oficina bem organizada. Aí, os meus amigos que são da mecanização, aí, William e Thomas Lisca, aí sabem da importância de você, né, manter as suas máquinas sempre em condições e, quando precisar, fazer um reparo rápido. Eu tinha essa foto aqui, não ficou muito boa, né? Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa impensável na agricultura brasileira, né? O cara tem um cofre lá, né? Então, ele guarda um pouco do dinheiro no cofre. Tu imagina se a gente fosse fazer isso numa propriedade brasileira, né? Ter um cofre com o dinheiro lá para fazer os pagamentos. Isso aí não é possível, né? No nível de segurança que nós temos no Brasil. Bom, o conceito de... E aí, professor? Pois Só um não. parênteses aí. Ah, Vou ter que contar que já presenciei isso aí, viu? pois De é. fazer negócio no escritório do cara, ter o escritório e ele puxar os fardos de dentro do escritório. Coisa de louco, viu? Coisa de louco, né? Mas existem uns bairristas, isso aí eu presenciei em Santa Catarina, região de Xanxerê ali. Eixa, que coisa, né? O Bom, cara largou um 38 em cima da mesa e abriu o cofre. abriu é, Tem uns loucos ainda no Brasil. lá também, lá nos Estados Unidos tem, né? Esse produtor tinha isso. E essa propriedade, ela assim, está dentro desse conceito, né, de internet das coisas, que procura ter tudo integrado no conceito da agricultura digital também, que a gente vem trabalhando, né, de procurar ter o máximo de equipamentos, né, transmitindo dados para uma central e essa central para a nuvem também, né? E várias pessoas tendo acesso a isso, mas especialmente quem está no centro. Aqui é o escritório do produtor, né?
Eu tirei essa foto para mostrar o número de telas que ele tinha, né? Então, isso mostra que ele passa um bom tempo aí olhando mapas, olhando a situação da lavoura dele, porque essa lavoura aqui, nós já vamos ver, ele utiliza o sistema Field View. Então, na época, 3 anos atrás, né, tinha pouco Field View aqui no Brasil, né? E era um dos objetivos era ver como ele conduzia a lavoura dele de agricultura de precisão, com o apoio da Universidade de Nebraska e utilizando a ferramenta do Field View. Então, eu tirei aqui uma imagem, né, desse conceito, por que é importante trabalhar com imagem de satélite, sensores, drones, né? Porque eles dizem que para muitos nutrientes, no caso do nitrogênio, a dose precisa de fertilização não pode ser predita no momento da semeadura, que é o momento que muitas vezes a gente faz a adubação, né? Porque ela depende muito do clima. Então, se diz assim, segundo esse modelo aqui, né, que no momento da semeadura a gente só conseguiria prever aí 27% de chance, né, de entender como é que vai ser o clima, né? E aí quando a gente tem o período de desenvolvimento da cultura, então aí se a gente vai acompanhando, nós vamos podendo ajustar. Se eu vou fazer uma adubação de maior dose, menor dose, talvez esperar alguns dias por uma chuva, são ajustes, né? Que para ser preciso, realmente nós teríamos que incluir no nosso modelo as condições climáticas prevalentes naquela estação, naquele ano. Então isso é interessante, porque eu queria mostrar para vocês assim, no modelo clássico da agricultura de precisão, a gente faria a amostragem de solo, mandaria para o laboratório e faria a nossa adubação, toda ela desconsiderando praticamente as condições climáticas, né? E para alguns nutrientes, nitrogênio é muito o caso, né? O que vai ocorrer durante a estação de crescimento é importante. Então aqui ele projetou para nós, né, uma série de imagens de satélite, né, que da área do pivô dele, são 2 pivôs aqui. Então aqui o NDVI era muito baixo, né, o momento inicial do desenvolvimento. Aqui você já via que esse pivô estava mais uniforme, esse aqui já apresentava alguma desuniformidade, né? Aí, 5 dias depois, aqui a gente pode ir acompanhando as datas, né? 5 dias depois, aquela desuniformidade inicial ficou mais caracterizada nesse pivô, né? Aqui, você já tinha uma uniformidade maior. Aí foram adotadas algumas medidas, né? E se diminuiu, né? Como taxas variáveis e tal, se diminuiu um pouco essa variabilidade que existia nesse pivô, mas mesmo assim a gente pode ver aqui que restou algumas áreas aqui que não teve solução e elas aqui já é uma red edge, que também bem interessante, né, Michele? O NDVI eles usaram nos estágios iniciais, quando saturou o NDVI, ele mudou para o Red Edge, que satura mais tarde, né? E permitiu ainda continuar acompanhando a evolução. Então, isso também é possível a gente trabalhar nos Estados Unidos, mostrando como uma resolução temporal muito interessante, né? Aqui nós temos, cada 5 dias, aí, uma informação. Então, a gente foi visitar lá, estou com a camisa aqui gloriosa do Projeto Aquários, né? E a gente foi visitar a Climate para conhecer, né? Esse aqui é um colega, colaborador da Climate, que estava explicando qual era o conceito por trás da plataforma e o que ela estava agregando. Nessa época aí, a plataforma estava tendo um sucesso muito grande lá nos Estados Unidos, muitos agricultores utilizando, né? E então, realmente era interessante. Então, o que essa plataforma assim, ela tinha de diferente, né? Ela integrava dados climáticos, mais as práticas de manejo,
e um avançado programa computacional, né? Então, isso aí permitia você identificar muitas coisas, né? Aqui, por exemplo, é um pivô, de novo. Então, nós temos uma área aqui que ela não é cultivada, nós temos dois híbridos diferentes aqui, e você vê uma uniformidade bastante grande, aqui já uma situação de vigor desuniforme, e depois nós vamos ter produtividade bem diferente disso, né? Já passamos por esse aqui. Usar, então, a plataforma ela permite que a gente tenha informações sobre o clima que às vezes são importantes para o agricultor tomar uma decisão, né, durante a estação de crescimento. Por exemplo, a precipitação acumulada, né? Então, dias em que choveu, todas essas coisas que são muito importantes, né, e que, se forem organizadas, fica mais fácil para a gente poder interpretar como é que está aqui a transmissão de dados. Não é o caso. Aqui o tipo de informação que a gente pode ter, né, está nesse ponto aqui, que é uma imagem de satélite. E depois eles têm assim que você pode fazer vários tipos de estudo, né? Então, tu pode fazer estudos a nível de talhão e depois levar isso para nível regional. Então, no caso dos Estados Unidos, aqui eles têm quanto de deficiência de nitrogênio, a deficiência de nitrogênio está ocasionando em perda de produtividade no cinturão do milho. Então, você vê que é bastante, né? Tem, assim, mesmo nos Estados Unidos, né, eles calculam que em 11 estados, o fato de não ter uma adubação nitrogenada ótima está ocasionando aí 1 bilhão de bushels, né, de milho. Então, se imagina no Brasil se a gente for fazer isso, né? Mas o interessante é que o satélite permite você fazer esse tipo de coisa em escala grande. Às vezes a gente sempre está muito focado no talhão, né? Mas tem que entender que a agricultura digital, a agricultura de precisão, permite que a gente possa dizer assim, mas por que eu tenho que buscar precisão na fertilização nitrogenada do milho? Simplesmente que você está perdendo aí 1 bilhão de bushels, né, por não ter uma fertilização ótima. Então, são informações que, que vêm com a agricultura de precisão que são muito importantes. Nós visitamos também a Universidade de Nebraska, né, a área experimental, né? A Universidade de Nebraska, então, ela tem várias coisas interessantes, né? Agricultura de precisão e irrigação, duas áreas bem fortes, né? Esse aqui eu vou pular. Bom, a ideia de voltar aqui era essa ideia de que quantos dias você tem sem chuva, maior profundidade as raízes teriam que explorar, né? Então, se você tem 18 dias sem chuva, nós temos que ter aí raízes até 1 metro, né? E a gente usa gesso, um experimento nosso, um gesso para aprofundar o sistema radicular, ou aumentar cálcio nas raízes, ou colocar fósforo mais profundo, descompactar o solo. Nos Estados Unidos, o professor Richard Pegg está mostrando para nós um amostrador de solo, né? Esse amostrador de solo aqui, ele pode nos dar aí uma profundidade de 1,5 metro, 2 metros de profundidade, dependendo, né? E isso vai acoplado na caminhonete. Então, e lá tira esse tipo de amostragem. Então, você veja que a gente começou lá na superfície, né? E vem vindo em profundidade, e até chegar ao material parental desse solo. Mas eu queria mostrar algumas características do solo aqui para ilustrar para vocês. O pH é 6 a 7, natural, com uma determinada característica que eu achei espetacular, né? À medida que ele se aprofunda, o cálcio aumenta, porque é derivado de rocha calcária. Então, à medida que tu vai aprofundando, o perfil vai aumentando o cálcio.
A matéria orgânica, 5% na camada de 0 a 40. Então, por exemplo, até aqui, ó, essa camada aqui tem 5% de matéria orgânica. O potássio, 500 ppm. Isso aí dá 15% de saturação de potássio. Imagina, a gente fala assim, não, 3 a 5% de potássio, aí vai dar o senhor procure ter uns 180 ppm de potássio aí no solo argiloso, vai dar os 5% de potássio aí que você precisa. Aqui tem 15, né? Alta disponibilidade de cálcio, né? E um solo com textura leve. Então, realmente, o que a gente vê lá é muito associado à qualidade do solo, das lavouras. Ainda nós fomos visitar o centro de pesquisa da Monsanto, fomos muito bem recebidos lá, né? Para saber o que tinha de novidades aí, né? Em termos de pesquisa. Aqui, esse é um argentino, Guilherme, nos recebeu muito bem lá e de novo, estava nos explicando aí as novas ferramentas que a Monsanto, né, hoje Bayer, está trabalhando com melhoramento vegetal, integrando melhoramento vegetal e a parte de qualidade de solo, né? Então, aqui, na parte de sistema radicular, né, tem muita coisa vindo aí, inclusive para proteger esse sistema radicular, para estimular. Então, aqui, você viu que eu procurei mostrar que o solo, a qualidade do solo é muito importante, mas também se a genética nos ajudar e se nós tivermos os produtos certos para proteger esse sistema radicular, você vê que no futuro aí a ideia é que a gente tenha variedades de soja que explorem muito melhor o solo do que atualmente. Então você vê essa aqui, ó, puxa vida, raiz, um volume de raízes bastante grande, né? Aí numa profundidade de 40 a 50 centímetros. Então, isso também faz parte dos experimentos lá de materiais para tolerância seca, né? Que estão sendo desenvolvidos nos Estados Unidos. Outro detalhe aqui interessante é conhecer o nosso talhão com uma resolução espacial muito grande, né? Isso é bem interessante, né? Porque permite vários ajustes como a própria população. Por isso que a condutividade elétrica ela realmente, assim, ela nos dá uma resolução espacial muito grande, né? Isso tem que ser valorizado. Então, eu tirei aqui uma imagem lá da Verismos mostrando isso de uma forma bem didática, assim, achei bem interessante. Talvez a gente utilize essa ideia numa expo direta aí para frente, né? Então, mostrando que aqui a condutividade elétrica era baixa, e esse era o tipo de solo que estava sendo captado, né? E aqui era a condutividade elétrica de um solo totalmente diferente. O interessante é que isso aqui é a variabilidade que existe em 1 hectare. Então, quando a gente tira uma amostra de solo de 1 ponto por hectare, a gente está considerando que isso aqui tudo é uniforme. E você vê o quanto de variabilidade que a gente está negligenciando por não ter uma ferramenta que nos permita conhecer isso, né? E no caso aqui está sendo mostrado que você pode usar o mapa de solo, a condutividade elétrica, se você tiver, para tentar chegar nesse nível de conhecimento, porque senão a gente vai se atrapalhar. Veja que num hectare você tinha 2 tipos de solo bem diferentes. Bom, aqui já era o Pacheco lá com as intervenções localizadas, mais ou menos dentro dessa lógica, né? Se você tem solos aqui que dois talhões aqui, 2 pedaços, não talhões, desculpa, 2 porções de solo com uma condição de fertilidade muito baixa, então o que foi feito aqui foi utilizado adubação orgânica localizada nesses pontos, junto com adubação verde, né, para melhorar a atividade biológica. Então, aí, realmente você pode ter o Rogério nos mostrando,
uma recuperação da área, especialmente desses locais aqui, já que aqui, por exemplo, é um local de alta produtividade, então você poderia adotar um manejo mais padrão. Mas aqui você tinha que realmente adotar um manejo diferenciado, que é para tentar trazer a vida de volta, as minhocas aí. Da mesma forma, esse controle da enxurrada, já mostrei para vocês isso, né? Na aula passada, o trabalho que foi feito lá no seu Seolim, falecido Seolim, de Panciretã, nosso amigo, nos faz muita falta. Então, tentativa de controle de enxurradas, como a gente mostrou para vocês aí ao longo das aulas. Então, aqui nós temos tudo em contorno, contorno perfeito, escarificação em contorno, uma ideia, né, para minimizar as enxurradas. Então, e o professor Fexon, que é aquele que a gente tinha visto, né? E agora a visita dele ao Brasil, nós trouxemos ele para o APSU América, ele falou sobre nitrogênio, ele trabalha com drones de adubação nitrogenada, e nós fomos visitar na propriedade aqui da família Soulier, né? E onde está sendo feito tráfego controlado, um projeto aí no qual nós participamos, com o Marcos, o Paulo Pires, que é o prestador de serviço de agricultura de precisão, e a universidade, foi feita uma tese de doutorado lá, e aqui é onde que concentra o rodado das máquinas, aqui a área livre de trânsito, fica sem pressão de pneu, aqui foi utilizado a aveia como cultura de cobertura, e aqui é onde concentra o pneu, foi utilizado o nabo forrageiro para descompactar. Então, puxa vida, estamos chegando no detalhe do manejo sítio específico, né? Isso que eu queria mostrar para vocês, que realmente a gente pode ir avançando, né? Avançando e chegar em detalhes bem importantes. E certamente isso, a ausência da pressão de pneus e as raízes, dessa aveia aqui, isso ao longo dos anos vai dar uma condição de infiltração de água espetacular, né? E também de produtividade, é o que se espera, né? Aqui é mais um detalhezinho de uma coisa que está sendo feita com uma frequência grande, que é a semeadura no verde, né? Então, esse aqui é o nabo forrageiro, onde foi semeado trigo, e o intervalo de dessecação aí é questão de um dia ou horas, né? E, na verdade, se faz a semeadura no material bem verde, né? E uma semeadura de ótima qualidade. E é uma prática que muitos agricultores estão adotando. A pesquisa ainda não conseguiu quantificar todas as características disso, né? Mas é bem interessante, porque esse material se decompõe muito rápido, né? Então, se a gente já tiver a semeadura, quanto mais próxima, é melhor, né? Então, além disso, a decomposição da raiz desse nabo também, nós vamos ter aí um caminho preferencial para as raízes do trigo penetrarem. Aqui também nós temos umidade, né? O nabo 90% é água, então aqui isso aqui equivale a você ter aí uns 10 milímetros de água de chuva aí para emergência do seu trigo. Então tem uma série de vantagens que os produtores estão experimentando, né? Questão do sistema radicular, nós falamos. Aí, para estimular o sistema radicular, um trabalho interessante que o pessoal da Semater fez um tempo atrás, aí foi escarificar e colocar a cultura de cobertura. Nós testamos isso também. A vantagem de fazer isso você veja o seguinte, é facilitar o aprofundamento do sistema radicular da cultura de cobertura. Aqui a gente ainda pode ver onde passou, na verdade foi um subsolador, e aí você tem raízes do nabo realmente se aprofundando, criando e com um crescimento sem restrição, vai criar o bioporo, eu chamo isso de uma raiz pioneira,
essa raiz que vai explorar o subsolo e vai deixar o caminho preferencial para culturas econômicas, como o milho, a soja, terem um crescimento radicular diferenciado. Então, está associando um método mecânico e biológico para melhorar a infiltração de água, e aí depois você tem as raízes preferenciais aí descendo, né, e alcançando profundidades aí que podem chegar a 1 metro de profundidade, né? E às vezes isso acontece nas fissuras do solo, na rachadura, mas você pode induzir isso, né, com um manejo diferenciado e, e ter realmente sistema radicular aí, desenvolver. Bom, isso era uma palhinha para vocês, assim, um pouco sobre alguns detalhes da agricultura de precisão lá nos Estados Unidos, né? Avança, continua avançando bastante, né? Os agricultores, a adoção de plataformas digitais é crescente nos Estados Unidos. Algumas técnicas, taxa variável de fertilizantes muito comum, e crescente também taxa variável, população variável, né, por ambientes. Muitos agricultores fazendo, alguns utilizando drones, a maior parte utilizando imagens de satélite. Mas, de fato, assim, muitos agricultores também buscando na universidade suporte para poder seguir com suas práticas.